Nosso tema, pensando aí o versículo, né? A gente vai pegar um trechinho do versículo que é: levanta-te dentre os mortos. Então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A gente vai pegar a partezinha do levanta-te dentre os mortos. E algo que é muito comum de ser feito, e eu confesso que a primeira vez que eu vi o Aloysio Elias, eu estava assistindo o Miudinho do Aloysio, e eu não me lembro agora exatamente o versículo em questão, mas era um versículo que tinha a palavra cruz. Acho que, se não me engano, era tome a sua cruz e me siga, né? Se aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E o Aloysio iniciou o estudo dizendo assim: então, a gente vai ficar 2 estudos da palavra cruz. Eu falei assim: não é possível, não dá. E quando ele foi falando, já tinha 1h15 de estudo, eu falei assim: dá. Então, eu não tenho nem a habilidade, nem a competência do Aloysio, mas queria atentar aqui hoje na palavrinha morto. Levanta-te dentre os mortos. Porque esse tempo, né, que parece que a gente sai um pouco das atividades mais públicas, esse tempo ele vai convidando a gente a umas reflexões mais, não sei se densas, mas talvez mais particulares. E eu confesso que tenho me assustado um pouco comigo mesmo sobre a maneira como não só eu encaro a tarefa espírita, mas a vida de um modo geral. E então queria compartilhar um pouquinho sobre o porquê de me atentar aqui à palavra morto. É certo que esse versículo ele poderia ser interpretado literalmente, mas seria muito difícil. Muito difícil da gente justificar que Paulo está aqui dizendo do o corpo falecido retornar. Isso seria difícil. Tem algumas denominações que tentam ir nesse sentido, mas aqui a gente já vai de cara, então, a um sentido mais espiritual, e o primeiro sentido que vem é: o que é morrer, ou o que é estar morto do ponto de vista espiritual? Essa é uma primeira pergunta importante. Há outras passagens que cruzam aqui, como deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas eu gosto de uma fala do Emmanuel que está no livro Fonte Viva, no capítulo 97, onde ele vai sutilmente dizer, nas entrelinhas, ele vai dizer que a morte é falta de fé. O morto, do ponto de vista espiritual, é aquele que não tem fé. E eu acho que faz todo sentido. Eu acho que faz todo sentido. Porque somos imortais. Não dá para morrer do ponto de vista literal. A morte aqui já é um sentido mais abstrato. Então, o morrer como sendo a falta de fé, por quê? Porque o que nos torna imortais não é a condição de encarnados ou qualquer outra coisa que seja, a não ser o fato de sermos filhos da vida, filhos de Deus. Somos imortais porque somos filhos de Deus. Não é nenhum mérito nosso, não é nenhum esforço nosso, não é nenhuma conquista nossa. Somos imortais porque somos filhos de Deus. A questão é que, se eu não nutro a minha fé, eu estou rompendo essa ligação. Ou, pelo menos, abafando, não dá para romper totalmente, né? E por isso a falta de fé vai traduzir morte. Porque eu sou imortal, mas passo a viver como alguém que vai morrer. Eu trabalho com pessoas altamente capazes do ponto de vista intelectual, mas com muita dificuldade na fé, e elas juram que vão morrer.
e vivem como quem vai morrer. Do ponto de vista espiritual, estão mortas, porque acreditam que estão caminhando para a morte. A questão é, ter fé garante vida? E acho que foi isso que eu me peguei pensando mais. Ter fé garante vida? Será que porque eu sou espírita? Será que porque eu sou católico? Porque eu sou evangélico? Será que porque eu faço evangelho no lar? Será que é porque eu venho na casa espírita trabalhar? Será que é isso? Então, eu queria ler uns trechinhos de uma mensagem aqui que vai começar a dar o tom da nossa abordagem, que é talvez uma das mensagens que mais tenham me impactado, que não são de Emmanuel, porque as de Emmanuel estão num grupo à parte. Se tirando as de Emmanuel, essa aqui eu acho que está no top 1, assim, da que me... Quando eu terminei de ler, eu falei, puxa vida, o que eu estou fazendo, né? A mensagem está no livro Lázaro Redivivo, de Irmão X, o capítulo intitulado O Anjo da Saúde. E aí Humberto de Campos fala assim: angustiado, o homem doente, o homem enfermo, invocou a proteção do Cristo e clamou em lágrimas copiosas: Senhor, ampara-me o coração desalentado no círculo das provas. Esgotaram-se meus recursos para a resistência, não posso mais. Minhas noites são prolongadas vigílias repletas de dor, e meus dias constituem longas horas de aflição permanente. A dor lacera-me as carnes e desarticula-me os ossos. Compadece-te, Senhor meu, desce um raio de tua divina misericórdia que me restaure a força física e me reerga o coração humilhado. Desiludido de todos os processos de cura mobilizados na terra, volto-me para o céu, esperando-te a inesgotável misericórdia. Ajuda-me, pastor do bem. Vê os meus sofrimentos e auxilia-me. Então, a prece sincera de alguém que está chorando, sofrendo. E aí, Humberto Campos, nas suas parábolas, nas suas analogias, diz que o anjo da saúde vem responder à prece. E aqui começa um diálogo do anjo da saúde com o homem doente. Eu vou ler a primeira pergunta que ele faz, e depois resumo um pouco, porque a mensagem é longa, mas fica aí a dica para a leitura completa. O anjo, só destacar uma coisa aqui que me chama muita atenção, o anjo olha para o homem e diz assim: meu amigo, põe a consciência nos lábios em oração e responde. Ou seja, não dá para mentir aqui, né? Eu quero conversar com a sua consciência. Põe a consciência nos lábios e me responda. Tens vivido de acordo com a vontade de Deus, fugindo aos caprichos do coração? Viveste até agora amando o Senhor Supremo acima de todas as coisas e querendo ao próximo como a ti mesmo? Dedicaste teu corpo e tuas faculdades à execução das divinas leis? Então, uma pergunta simples. Você está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Olha que pergunta básica, né? Tão fácil. Só que não, né? E aí o homem que estava com a consciência nos lábios respondeu: não. Ainda não servi às leis do Senhor como deveria. Contudo, anjo bom, compadece-te de mim. A enfermidade consome os meus dias, o sofrimento devora-me. E aqui o diálogo vai seguir nesse tom. O anjo vai perguntar alguma coisa para o homem. Nesse teor, mas você está fazendo alguma coisa? Você quer ser curado, mas você está fazendo alguma coisa para parar de adoecer, né? Você está fazendo alguma coisa que te liberta ao invés de te aprisionar? Você está fazendo alguma coisa que te ilumina ao invés de sombrear, né? E aí, o que acontece é que o homem vai respondendo não para tudo. Nada, ele não está fazendo absolutamente nada. E aí é claro que o anjo termina a mensagem
dizendo assim: ô meu amigo, ainda é cedo para deprecares o socorro dos mensageiros da saúde. Se ainda não sabes viver, perdoar, esperar, compreender, ajudar e servir, de acordo com a vontade do Altíssimo, ainda lutarás com a enfermidade por muito tempo. Por enquanto, não peças vantagens que não saberias receber. Roga ao Senhor te conceda a energia necessária para que te afeiçoes à lei do equilíbrio e às exigências da reflexão. E aí o homem tenta um último recurso, porque ele viu que deu ruim, né? Não vai conseguir. Aí ele tenta um último recurso que é: ó enviado do céu, confiarei em Jesus. Como a dizer assim, não, mas eu confio tanto em Jesus, né? Me cura. O anjo contemplou o bondoso e respondeu ternamente: sim, eu sei. Isso, porém, não basta. É necessário que Jesus também possa confiar em ti. E isso foi o que me pegou. Porque nós estamos falando de fé, não é sobre acreditar e nem sobre confiar em Jesus. Porque olha, se a gente parar para pensar com imparcialidade, é um absurdo a gente ficar discutindo se confia ou não em Jesus. Falei, gente, o que é isso? O ser mais puro que já pisou no planeta, você vai confiar nele ou não? Falei, claro que eu vou. Claro que eu vou confiar em Jesus. A pergunta não é essa, ou não deveria ser, embora ela seja em alguns casos, né? Em alguns casos tem gente achando que o ponto aqui é se ele confia ou não em Jesus. Eu queria que o problema fosse esse. O problema não é esse. O problema é: Jesus pode confiar em mim? Jesus pode confiar em mim? E aqui eu acho que a gente entra num ponto bastante delicado da fé. Porque fé não é sobre receber, só sobre receber e nem só sobre dar. Emmanuel tem uma mensagem no Vinha de Luz, capítulo 116, chamado Não Só. E aí Emmanuel vai discutir um pouquinho sobre o que seja caridade, e ele diz assim: caridade não é nem só dar, nem só receber. Caridade tem 4 aspectos: dar, receber, ensinar e aprender. Que aí forma o ciclo perfeito da caridade. Mas o ponto é, quando a gente aprofunda no tema da fé, a pergunta: Jesus pode confiar em mim? Essa é uma pergunta ruim de pensar. Porque eu me lembro muito de uma passagem do Paulo Estevão, está ali no capítulo 7 da segunda parte, em que Paulo, voltando depois de Atenas, né, que dá tudo errado lá, ele volta, vai para Corinto, ali ele encontra Áquila e Prisca. E aí o Áquila começa a contar para ele o que aconteceu em Roma. Que chegaram, invadiram a comunidade, bateram na Prisca até não ter como mais, largaram ela sangrando lá, e ele estava fora, voltou e encontrou a mulher lá. E nesse momento, o Emmanuel faz uma pausa e ele diz assim: o apóstolo exultava. Quando eu li isso, eu falei assim: acho que eu estou interpretando errado, né, o verbo exultar, porque o exultar é de alegria. Ele estava em êxtase. O apóstolo exultava. Paulo estava ouvindo assim: nossa, Paulo, pegaram a Prisca, bateram nela até não ter como mais. Nossa, que bênção, hein, irmão? Eu falei, que isso? Mas porque aqui há uma compreensão de fé que às vezes ainda, posso falar só por mim, me escapa. Porque o Emmanuel vai, em sequência, ele diz assim: e todos comentavam com bom humor, com alegria, porque eles se achavam felizes por algo poder sofrer por amor a Jesus. Esse é o ponto da fé que eu acho
delicado, porque o estar vivo não é sobre a confiança que eu tenho em Jesus, é sobre o quanto que eu sou confiável para o Cristo. Porque só quem alcançou uma compreensão muito profunda e muito ampla da vida consegue entender o que o Emmanuel está dizendo aqui. E eu confesso que eu ainda não consegui totalmente. Porque a vida vai trazendo uns desafios, vai trazendo umas coisas para a gente. E eu, nesses meses aí com o Estevão, eu já briguei com Jesus umas 10 vezes, assim, que é isso? Mas esqueceram, né? Eu parei de fazer palestra espírita e esqueceram de mim, né? Porque, mas é porque vai entrando. E aí, e em um determinado momento, né, numa das madrugadas aí afora, fazendo umas orações, pensando. Umas 3 horas da manhã, 4. Quem tem filho sabe, né? E eu pensando, né? Falei, poxa, a tarefa, ela não é brincadeira, né? E aí uma série de reflexões me ocorreram, assim, mas uma que me marcou muito falar assim, olha, o processo de crescimento, ele tem que doer. Ele tem que doer. Porque se ele não doeu, ele não mexeu em você tudo. Ele está só na superfície. Precisa ser difícil, precisa ser com lágrimas. Ele fala assim, gente, mas isso aqui é espiritismo ou masoquismo, né? Mas tem que ser. Porque senão não pegou você nas partes talvez que nem você queria ver. E eu acho que é isso que é a questão aqui sobre estar vivo. Porque o estar vivo aqui quer dizer estar consciente, estar presente, estar inteiro. Então eu não estou com Jesus somente nos momentos em que eu quero pedir alguma coisa para Ele e eu confio que Ele vai me devolver. Eu estou com Jesus, inclusive, quando for a hora de partilhar as agonias da cruz. Por isso, a fala de Paulo, creio que eu só não lembro se é Efésios ou Filipenses, seja Filipenses, ele diz assim, porque a vós foi dado, com relação ao Cristo, não apenas o direito de crer nele, mas de padecer por ele. Porque então, a relação com Jesus deixa de ser uma relação de senhor e servo, em que ele manda, eu obedeço, e eu peço e ele faz. Passa a ser uma relação de partilha, de time, de equipe. Senhor, conte comigo. Eu sei que eu não sei fazer muita coisa, eu sei que eu não posso quase nada, mas pode contar comigo. E o problema é que isso não é agradável. Não é nada agradável. Porque Jesus é isso. Jesus vai conduzir a gente em situações dolorosas, tristes mesmo. Por quê? Eu me lembro, um amigo lá de Uberlândia, ele sempre gosta de lembrar uma fala do Chico, né? Que o Chico viveu coisas que a gente nem imagina, né? Assim, e que em determinado momento, compartilhando ali com amigos, o Chico falava assim, que saudade das garfadas da madrinha, né? Fala assim, o que tem que estar vivendo para ter saudade das garfadas da madrinha? Porque é isso. Com Jesus, a relação não é superficial. Por isso que o Espírito da Verdade, na mensagem Obreiros do Senhor, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, aos que se dedicarem mais, aos que fizerem mais, Deus vai dar os postos mais difíceis. Então essa ideia de vai para o nosso lar e descansa, talvez ainda não chegou no ponto que precisa chegar. Porque a gente precisa alcançar um nível de fé que é, eu quero trabalhar com Jesus. Porque enquanto eu estiver pensando na aposentadoria, quando é que para, né? O Emmanuel tem uma mensagem, uma oração nossa, ele diz assim, Senhor, ensina-nos a servir sem perguntar até quando.
Porque tem gente que chega, a primeira pergunta que faz é quando é que acaba. Se você está com pressa de acabar, é porque você não está aproveitando o processo. E Jesus está aqui para a gente aproveitar o processo. Fala assim, não, mas está sofrendo, está difícil. Aí, esse talvez seja a maior mudança aqui onde a fé vai entrar. Porque eu posso olhar e falar assim, caramba, está difícil, muito difícil. Só que quem está com Jesus pode estar na dificuldade que for. Ele olha e fala assim, mas isso aqui está sendo bom para mim. E essa é uma compreensão difícil de ter. Difícil. Quando você está como se diz, no olho do furacão, você olhar e falar assim, nossa, isso aqui está sendo bom para mim. É difícil. Mas talvez seja esse o ponto necessário. Enquanto eu estiver pensando que hora que acaba, enquanto eu estiver fugindo dos desafios, eu ainda estou morto. Porque eu ainda não alcancei não vou dizer a real compreensão da vida, mas talvez a compreensão da vida necessária para que a minha relação com Jesus seja uma relação densa. Então, eu fico vendo muito assim, já passei por isso, passo ainda, e vejo muitos companheiros passarem, que é assim, você monta um grupo, de qualquer que seja, de estudo, de trabalho, enfim. Ou às vezes até profissional, né? E aí tem uma pessoa, que você olha e fala assim, nossa, esse grupo seria tão melhor se essa pessoa sumisse. Seria tão mais fácil se essa pessoa só não viesse. Ela podia desistir. E aqui eu acho que é um momento que a gente conversava com o Murilo aqui sobre interesse pessoal, né? Eu acho que é um momento que a gente precisa parar e pensar mesmo, falar assim, o que eu estou querendo quando eu quero que alguém suma? Quando eu quero que alguém saia? Quando eu quero excluir alguém? Eu estou com tudo, menos com Cristo. Porque o esforço do Cristo é de inclusão. Não estou dizendo que a gente tem que abrir a porta para todo mundo. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre intenção. Qual é a minha intenção para com o outro? Porque às vezes a maior caridade que eu vou fazer com alguém é tirar ele do grupo. Porque ele não pode ainda. Só que eu posso fazer isso com o interesse que ele saia e suma, ou posso fazer isso com o interesse de, olha, por hora, não. Mas vem cá, eu vou te acolher de outro jeito. Quem quer acolher, dá um jeito. Mas a relação com Jesus precisa ser densa, profunda. Porque talvez o que ele vai pedir de mim é que eu suporte a pessoa insuportável. Se eu falar, aí eu inclusive recomendo que não façam, né? Não façam oração pedindo para a pessoa sair, porque aí Jesus vai colocar ela em todos os grupos que você está. Ele é assim, ele faz isso. E ele faz isso porque a gente precisa levantar dentre os mortos. Tem muita gente que tem uma relação com Jesus de beneficiário. Ela ora, pede, até chora. Você fala de Jesus para a pessoa emociona, ela chora, mas no fundo ela só quer. É como se ela quisesse mostrar para Jesus o tanto que ela confia nele, para ver se ele sensibiliza e dá o que ela quer. Só que não vai para frente. Então Jesus vai começar a mandar uns probleminha para a gente resolver. E quanto mais a gente resolver, mais ele vai mandar. E ele fala, por quê? Porque essa é a função do processo evolutivo. Essa é a função do processo evolutivo. Queria que tivesse outro jeito, mas não tem. Infelizmente, não tem. É por isso que eu gosto muito de lembrar do diálogo de Jesus com Nicodemos, porque eu ouço espíritas dizerem, e acho que estão com razão, que Jesus ali falou de reencarnação. E acho que ele falou mesmo, até porque quando ele fala da água e do espírito, não tem jeito, ele falou de reencarnação.
Eu lembro que estava lendo o comentário do Champlin. Ele comentou versículo a versículo, e esse versículo ele gastou umas 3 páginas, frente e verso, a 4, para defender que Jesus não falou de reencarnação. Era muito mais fácil, né? Falar assim, era reencarnação mesmo. Era muito mais fácil. Não, ele ficou 3 ou 4 páginas argumentando que não era sobre reencarnação. E é claro que era. O ponto aqui é que não é só sobre reencarnação. E não poderia ser só sobre reencarnação. É que a questão não é reencarnar, é renascer. Tem gente que está há 30 encarnações sendo a mesma pessoa, não adiantou nada. Mas o renascer pode ser nessa encarnação agora. Por isso que o Emmanuel, comentando esse versículo, tem uma mensagem no Fonte Viva chamada Renasce Agora. Eu acho brilhante esse título. Renasce agora. Como a dizer, não espere reencarnar para renascer. Você não precisa esperar outra encarnação. Não dá para renascer agora. E o renascer agora não é simplesmente deixar traumas, preconceitos para trás. Não é só isso. O renascer agora quer dizer mudar a perspectiva sobre a qual eu tenho observado e analisado e até sentido os processos da vida. Porque sem isso, a gente corre um risco muito grande de achar que fé é espiritismo. E achar que fé é só doutrina espírita, é ler, estudar a doutrina espírita. Eu queria que fosse. Aí seria muito mais fácil, porque não precisava nem encarnar para isso, né? Aliás, seria muito mais fácil estudar desencarnado. O processo de vir, tomar um corpo, esquecer o passado, está pedindo uma coisa. Eu me lembro, uma vez, estava num programa de perguntas e respostas, e aí uma pessoa pediu para que fosse falado sobre o esquecimento do passado, sobre a importância do esquecimento do passado, porque ela estava conversando com outras pessoas que não eram espíritas, e esse era um questionamento. É um questionamento válido, né? Mas, pô, seria muito mais fácil se eu lembrasse das existências anteriores, porque, e qual que é o grande argumento, né? Se eu lembrasse, eu não ia errar de novo. Eu acho isso curiosíssimo. Porque nessa encarnação, que você tem a memória de todos os erros, você errou várias vezes no mesmo ponto. A memória não evitou nada. Mas existe uma fuga psicológica aqui que é assim, sabe por que eu errei nessa encarnação? Porque eu não lembro das anteriores. Tá? Seria bom se fosse esse o problema, né? E ali na resposta, claro que há aquela resposta dos Espíritos, no livro dos Espíritos, que é: esquecido do passado, o homem é mais senhor de si, a gente sente mais digno, né? Porque teria um problema de dignidade muito forte. Imagina se eu lembrasse que eu matei o Estevão, o meu filho, né? Não, que eu matei o Estevão na vida passada. Pô, eu teria uma relação totalmente diferente com ele. Não lembrar do que foi me ajuda a construir uma relação nova. Mas o que acho que o ponto mais ali que eu quis trazer na resposta, e acho que vale trazer aqui, é que o argumento de eu queria lembrar da vida passada para não errar igual, esse argumento não chega no ponto central da questão. Porque estar aqui não é sobre errar ou acertar. Não, a ideia não é encarnar para fazer tudo certinho. Não, tirou nota 10 aqui. Agora você brilhou, você conviveu com todo mundo que você tinha feito mal. Nossa, você tirou nota 10. Aí a questão é, por que é que você acertou? Assim, eu acertei porque eu lembro que na vida passada eu dei um tapa nele e agora eu vim com um monte de problema por causa desse tapa. Ou seja, eu não tratei a pessoa bem porque eu reconheci nela um filho de Deus, um ser amável. Eu tratei a pessoa bem porque quando eu tratei mal, eu sofri. E eu lembrei disso. E no fundo,
o que eu quero é só não sofrer. Mas esse não é o ponto. Essa não é a questão. Por isso que apagar a memória não é um problema. Porque a prova aqui não é sobre tratar bem ou não. A prova aqui é por que você vai tratar bem. Então, querer lembrar do passado para acertar nessa é como querer fazer um vestibular com consulta. Assim, eu acertei todas as questões de história. Mesmo? Você entendeu a história? Você raciocinou? Não, eu olhei no livro de história. Aí eu acertei. Falei, pô, mas aí perdeu o sentido. Deus não quer que a gente acerte ou erre. Deus quer que a gente sinta. E para sentir, você não precisa do passado. Até melhor não ter o passado, inclusive. Porque para sentir, eu não tenho que pensar no que foi, eu tenho que pensar no que pode ser. Eu não tenho que pensar no que eu fiz ou deixei de fazer, eu tenho que pensar no que eu posso começar a construir agora. Então, o propósito da encarnação não é uma provinha para você ser avaliado e tirar 10. Porque se fosse, aí vir com gabarito era muito mais fácil. O propósito da encarnação é que a gente aprenda a viver. E o viver está altamente ligado ao sentir, ao bem sentir. Porque só quem sentiu o propósito com Jesus pode sofrer por ele e achar bom. Pode passar por situações desafiadoras. Só quem sentiu com Jesus pode olhar e falar assim: me mata, mas eu não vou negar. Pode me matar. Você quer me pregar na cruz? Vira de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Só quem sentiu com Jesus é capaz de dizer isso com verdade. Porque agora que a gente leu isso e viu que é bonito, a gente pode reproduzir. Que, aliás, é o que eu acho que aconteceu na época. Mas quem sentiu, fala isso com verdade. E é isso que é o vivo. É isso que é levantar dos mortos. Porque o morto não é apenas a pessoa que abriu mão da fé. É a pessoa que ainda não viveu a fé na sua completude. E essa não é uma tarefa para poucas encarnações. Eu estou na esperança de ser pelo menos umas 20 milhões, assim, porque eu estou vendo que eu estou muito longe ainda, gente. Nossa, toda hora que eu olho para mim, eu falo, Jesus amado. E Jesus vai fazer questão. É isso que é chato nele. Ele vai fazer questão de mostrar para a gente que a gente ainda não está. A hora que você achar que você está muito bem, ele vai colocar uma situação onde você vai acabar falando mal de alguém, você vai acabar querendo que alguém morra. Você vai falar assim, ainda bem que essa pessoa aconteceu isso com ela. Vai acabar acontecendo alguma coisa. Não para te mostrar que você não pode chegar. Porque nós vamos chegar. A gente, todos nós, essa é talvez a mensagem mais consoladora do Espiritismo, todos nós um dia seremos puros. Consciência desperta. A vida compreendida nos mínimos detalhes. Todos nós vamos chegar nisso. Então o ponto aqui não é mostrar que é impossível chegar, porque é possível. O que Jesus, pelo menos comigo, eu acho que ele está fazendo isso com frequência, é mostrar que eu ainda não cheguei. Porque isso é importante. Isso é importante. Não é à toa que o irmão Jacó tomou um susto quando ele desencarnou. Quando ele viu que Bezerra de Menezes e mais 16 espíritos estavam esperando um espírito. O que é esse espírito? E eu fico imaginando, ele não falou isso, mas se eu fosse ele, eu teria pensado nisso. Falei, pô, mas eu trabalhei pra caramba. Fiz um punhado de coisa. Movimento espírita e fora. Tô opaco desse jeito, né? E nós estamos esperando quem? Se eu que fiz isso tudo, tô aqui esperando, essa pessoa que tá chegando, ela deve ter mudado o mundo, né?
chegou uma professora de escola pública. Por quê? Porque a questão não é o quanto fez. A questão não é com quem fez. Como fez. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso, o Elahá uma vez falou uma coisa, achei bem interessante. Moisés trouxe o que não fazer. Então, os 10 mandamentos, 8 começam com não. Então, é não fazer. É uma pedagogia, né? Primeiro, é o que não faz. Jesus é o que você tem que fazer. E o Espiritismo é como fazer. Como fazer é importante. Então, eu queria encerrar, porque você estava citando o irmão Jacó, porque ele assustou quando ele desencarnou, porque ele tinha feito muita coisa. E essa é a questão. Às vezes a gente vai ficar 30, 40, 50, 60, 70 anos no movimento espírita, trabalhando pra caramba. Mas em nome de quê? Despertou alguma coisa? Ou você foi lá só bater ponto? Tá doido para desencarnar para ver se para um pouco? Entende? Por isso que espírito puro, espírito nobre não para. Porque ele não está trabalhando para cumprir uma obrigação, ele está trabalhando porque ele entendeu o propósito do trabalhar. É muito diferente. Se você entender o propósito de trabalhar, não precisa de companhia, não precisa que tudo seja fácil. Não precisa. Porque eu não estou trabalhando pensando em nada que vem depois, eu estou trabalhando pelo trabalho em si. E essa é uma compreensão muito, mas muito, mas muito mais profunda do que eu já vi em alguém. É porque eu não convivi com o Chico, tá? Então é por isso. Então eu queria encerrar lendo uma mensagem de Emmanuel, que eu acho que ele resumiu demais. Pra vocês terem uma ideia, acho que deve ter um mês que eu estou lendo essa mensagem. Só essa mensagem. Eu leio e falo assim, nossa, eu acho que eu não estou entendendo ainda o que o Emmanuel quis dizer, daí eu leio mais uma vez. A mensagem é muito simples, assim, só que tem um salto aqui, eu vou ler ela e eu vou chamar atenção só para esse salto. Porque eu acho que ele está falando sobre morrer. Sobre gente que está morta e não sabe. A pessoa jura que está viva porque ela tem conhecimento espírita e está aí no centro espírita, mas está morta. Porque está esquecendo de sentir, de vivenciar, está esquecendo. E o vivenciar não é na casa espírita, né? É principalmente fora. Aliás, tinha que ser mais fora. Se a gente vivenciasse mais fora, o espiritismo tinha crescido já, de tamanho. Eu acho que não cresceu, por misericórdia de Jesus mesmo. Assim, com 1,8 milhões já está uma bagunça, imagina se crescendo. Então tem que viver mais fora. Está no livro Monte Acima, o primeiro capítulo chamado Sigamos com o Cristo. O Emmanuel diz assim: cada dia na Terra, milhares de criaturas demandam o país da morte e milhares retornam ao mundo físico. Coisa corriqueira, normal. Ele, enquanto desencarnado, devia estar super acostumado a receber pessoas, a despedir de pessoas. Berço e túmulo são apenas 2 marcos da vida que, maravilhosa e eterna, enxameia por toda parte. Sabemos, porém, que o século é, tão somente, um ponto infinitesimal no tempo. E que as horas apressadas de um corpo denso que surge e desaparece não podem oferecer ao espírito peregrino da eternidade a solução final do destino. Eu espero que vocês estejam entendendo porque eu tenho um mês que eu estou lendo essa mensagem. É por isso que pelos bilhões de almas que evoluem na crosta terrestre, outros muitos bilhões de consciências desencarnadas gravitam ao redor do planeta à caça de reajuste e progresso, amparo e renovação. Por esse motivo, morrer não será redimir.
Que aqui parece que ele está dando uma ideia assim: tem um monte de desencarnado obsessor. Tem um monte de desencarnado que está procurando a próxima tarefa para ele fazer. Como um servo, um meramente servo, que está só esperando a ordem do Senhor. Fala, qual que é a próxima tarefa que eu tenho que fazer? Qual que é a minha próxima missão? Por isso que eu gosto do vídeo, o Divaldo fala que chegavam para ele perguntando assim, qual que é a minha missão, né? Vinha meio quilo de vaidade junto na pergunta, né? Fala, qual que é a minha missão? Aí o Divaldo falava assim, amar. Aí a pessoa saía triste, né? Não tem uma mais fácil. Né? A questão é que, desencarnado ou não, o ponto é quanto que a gente está compreendendo de tudo isso aqui, né? Porque é muito fácil a gente estar apenas numa relação de servo e senhor, como sendo, qual que é a minha próxima tarefa? Qual que é a minha próxima missão? Deixa eu fazer aqui. O fazer é altamente importante, mas o como fazer, o sentir é tão importante quanto ou até mais, né? Somos na humanidade total milhões e milhões de seres viajando do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão, da razão para a angelitude. Cada coração pulsa no degrau que lhe é próprio, cada consciência mantém-se no campo visual que lhe diz respeito. E aqui ele faz o salto que eu tenho tentado entender melhor. Ele diz assim: eis porque não podemos perder na atualidade o cristianismo restaurado. Hã? O que uma coisa tem com a outra, né? Eis porque ele está explicando. Fala assim, por que nós não podemos perder na atualidade o cristianismo restaurado? Por causa de tudo isso que eu acabei de ler. O ponto aqui é, se perder o cristianismo restaurado, a gente vai achar que a gente vai morrer. Ou, um pior caso, é viver como... Ah, tá, obrigado. Ou, num pior caso, não aproveitar da vida tudo que ela podia oferecer pra gente. A vida oferece muita coisa. A todo tempo. Muito da minha relação com o evangelho mudou quando eu percebi que a gente vive a parábola do bom samaritano todos os dias. Em todos os lugares. Né? E a maior parte das vezes eu sou sacerdote. Obrigado. E aí Emmanuel finaliza. O evangelho à frente da civilização é o sol que nos clareia o caminho. Aqueçamo-nos em seus raios, e o serviço do bem se nos fará grande condutor para o mundo melhor de amanhã. Por que não pode perder o cristianismo restaurado? Porque senão nós vamos ficar indo e voltando, reencarnando um punhado de vezes. Mas a gente precisa renascer com o evangelho. Para que o nosso centro espírita seja o mundo todo. Para que eu consiga olhar para cada pessoa e entender nela um filho de Deus em evolução, com as suas dificuldades e ganhos e qualidades. Para que eu pare de desejar que alguém morra, ou que alguém saia da casa espírita, ou que alguém, sei lá, sofra. Para que eu entenda que as pessoas que entram no meu caminho, elas trazem lições importantes. Todas elas. E no fundo, se eu amasse verdadeiramente, se eu realmente sentisse, porque
Essa é uma mentira que o interesse pessoal conta pra gente, que é, não, você já ama. Não, você já pratica o evangelho, que é isso? Essa é uma mentira que a gente acredita muitas vezes. Se a gente amasse mesmo, de verdade, a gente já não estava aqui mais. Então, se está encarnado, é porque o amor ainda não é puro, a consciência não é desperta, tem muito o que fazer. Achar que já está com meio caminho andado é pensamento de morto. A gente precisa reconhecer o quanto ainda falta. Não para desanimar pela distância que tem que percorrer, mas para começar a caminhar para frente. Senão a gente fica igual o povo hebreu no deserto, caminhando em círculos. Aí, acho que esse é o levantar dentre os mortos. Nossa, tem muito ainda o que fazer. Deixa eu começar hoje. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.